Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Já estamos na última semana de fevereiro, passando muito rapidamente. No programa de hoje é segunda-feira, nós temos Saúde Geral com o Dr. Lucas Suman. Tem a previsão do tempo com o Celso Vernice. Segundo bloco, vamos manter um contato com o advogado Eduardo Elias. Ele que vai discutir temas importantes. A decisão da Câmara em permanecer a prisão do deputado Daniel Silveira, né? E a atuação arbitrária do ministro do STF, entre outros temas que nós vamos conversar no segundo bloco com o advogado Eduardo Elias. Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora. Obrigado pelo carinho, pela participação. A nossa interatividade está garantida no 98170-1434, tá certo? Bom, o Cuca não é mais o técnico do Santos, né? Ontem foi a última partida que ele comandou à frente do Fluminense, houve um empate de 1-1, agora o Cuca já está em Curitiba, né, porque tem dois familiares dele que estão com Covid e ele está preocupado, mas mesmo assim, Cuca, obrigado pela sua contribuição, né, dentro do Santos Futebol Clube, e vamos aguardar aí as novidades do Alvinegro Praiano. Bom, esse e outros assuntos nós vamos conversar a partir de agora. Não se esqueça que eu estou com você. Vou abrir o Hora Geral de hoje com um assunto que já me deixou nervoso. Uma criança, mais uma criança, essa que você está vendo na tela, veio a falecer aqui na nossa Baixada Santista. Sabe por quê, amigos? Porque ele estava aguardando uma vaga cardiológica e não resistiu. Este print é da tia dele pedindo socorro através das redes sociais. Lorenzo Gabriel Soares, de 1 ano e 2 meses, faleceu no Hospital das Clínicas José Alencar, isso em São Bernardo, após 2 paradas cardíacas antes mesmo de conseguir ser avaliado pelo médico cardiologista infantil. No dia 7 de fevereiro, a criança passou mal e foi levada ao hospital de Mongaguá no dia 9. No dia 11, os familiares precisaram voltar ao local, pois a criança começou a apresentar sintomas como respiração ofegante e bochechas inchadas. Lorenzo foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, para fazer exames. Foi constatado pela equipe médica que ele possuía uma cardiopatia congênita, ou seja, um problema que afeta o coração e os vasos sanguíneos. Desde o diagnóstico no dia 13, ele permaneceu internado na UTI do hospital em Praia Grande, desacordado e respirando com auxílio de equipamentos. Então, a última quinta-feira, a família conseguiu a vaga em um hospital em São Bernardo através do CROSS, né? Isso por meio de uma liminar na justiça. No caminho, o câmbio da UTI móvel, ouça bem, amigos do Hora Geral, que levava o bebê quebrou, o que atrasou a chegada de Lorenzo. Ele faleceu no Hospital das Clínicas Municipal José Alencar após 2 paradas cardíacas, antes mesmo de conseguir ser avaliado por especialista. Ao portal G1, a tia da criança disse que acredita que a Prefeitura de Praia Grande e o CROSS falharam com Lorenzo, abre aspas. Não tinham a estrutura para tratar o meu sobrinho. Se não tivesse tido erros do CROSS, lá no começo, quando precisamos da vaga, talvez meu sobrinho estivesse vivo, fecha aspas. Em nome da família, a tia também agradeceu o apoio que recebeu das pessoas após publicar o caso nas redes sociais. Coloca de novo ela pedindo socorro nas redes sociais, Fábio. Olha só, o desespero da tia. O enterro do Lorenzo aconteceu no domingo no cemitério municipal de Mongaguá, cidade onde mora a família. Amigos, esta criança, o Lorenzo, que veio a falecer, é mais uma vítima. Recentemente teve a Lorena. E quantos outros? A cardiopatia congênita é um problema diagnosticado no coração da criança e há necessidade de uma rapidez para tentar salvá-lo. Olha só, ele, morador de Mongaguá, foi por Irmã Dulce, conseguiu uma transferência para um hospital em São Bernardo, a ambulância quebrou o câmbio, teve que ir com uma velocidade bem reduzida, né? E a criança, quando chegou no hospital, veio a falecer. Será que ninguém aqui da nossa região vai conseguir levantar uma bandeira para que nós tenhamos uma UTI pediátrica para atender as crianças aqui da nossa região, da Baixada Santista? Falam de tantas coisas, falam da potencialidade da nossa região,
Mas quantas outras crianças vão perder as suas vidas porque não tem uma UTI pediátrica? Não é neonatal quando nasce a criança, é UTI pediátrica, que é o caso do Lorenzo. Essa criança, quando eu estava na redação e vi essa notícia, isso me derrubou. Porque uma criança de 1 ano e 2 meses, o que ela pode fazer? Nada, esperando a ajuda divina. Porque vaga em UTI pediátrica não tem. Cadê os prefeitos que deveriam se reunir para, de repente, conseguir do Estado ou até do governo federal um local para que essas crianças tivessem atendimento? Cadê o Guilherme Álvaro, que é o hospital do Estado e que às vezes não tem vaga suficiente para atender? É impressionante, é impressionante. Em menos de 30 dias, 2 crianças vieram a falecer por causa de falta de leito de UTI pediátrica, como esta criança. Será que não comove os nossos responsáveis, os nossos governantes? Para que serve a AGEM, a Agência Metropolitana? Para que serve o CONDESB, que congrega os 9 prefeitos? Para que serve a UVEBS, que é a União de Vereadores da Baixada Santista? Não serve para porcaria nenhuma. Porque se existem problemas e as pessoas pagam com a própria vida e ninguém está aí, a quem que eles vão recorrer? Me desculpe, eu fico nervoso com isso. Porque tem deputado, tem prefeito, tem governador, tem presidente, tem ministro, tem verba, tem tudo. Só não tem atenção à saúde. E uma criança como essa acaba perdendo a vida e a tia, coloca de novo, por favor, o print, a tia pedindo ajuda nas redes sociais. Alguém pode ajudar? Alguém pode ajudar? Lamentavelmente. E eu vou continuar cobrando disso aqui dentro da Hora Geral. Eu vou comentar também com o Eduardo Elias, no segundo bloco, o que ele acha a respeito disso. Eu fico, assim, nervoso de ver a inoperância, né, dessas pessoas que deveriam levantar a bandeira para conquistar um mínimo para os moradores aqui da nossa região. Bom, um outro problema que é recorrente são as fortes chuvas. Nesse final de semana, né, as chuvas castigaram as cidades aqui do litoral. Por exemplo, a cidade de Cubatão, a cidade de Mongaguá, a cidade de Praia Grande, de Itanhaém, sofreram com as fortes chuvas, como você vê na imagem. Impressionante. Isso é algo recorrente também, viu, amigos? Foi um domingo de muita chuva e diversos pontos de alagamentos foram registrados nas cidades que eu já comentei, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá. A cidade que mais sentiu foi Mongaguá, com o volume das chuvas de 24 horas dos 160 milímetros. A Defesa Civil recebeu 2 chamados, mas não foi necessária a remoção das famílias. As equipes do Departamento de Serviços Externos de Obras Públicas estiveram presentes nos bairros mais atingidos para a solução mais urgente. Quer uma solução? Prefeitos reeleitos, Luiz Maurício e Márcio Cabeça. Prefeitos eleitos, né? Raquel Kine de Praia Grande e Tiago Cervantes de Itanhaém. Sentem à mesa e discutam um projeto de desassoreamento dos rios que transbordam e acabam causando problema para os moradores do Litoral Sul. Vocês sabem, o problema ele é diagnosticado, só que ninguém põe a mão nessa ferida para resolver, lamentavelmente. Enquanto isso, o prejuízo é da população que acaba perdendo tudo dentro das suas casas. Este é o Hora Geral. Atenção, atenção, meu amigo Celso Verniz. Ô Celso, vai continuar chovendo? Vai diminuir o calor? Afinal de contas, qual a previsão do tempo para esta terça-feira? Boa noite, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Douglas. Hora Geral. Boa noite, gente. Situação de instabilidade prevalece no litoral. Faixa leste sofre muito porque há um sistema de baixa pressão que mora dentro, abriu espaço para uma alta pressão, que traz mais umidade, nuvens, são nuvens baixas próprias para chuva, pode chover durante a noite, a madrugada e no amanhecer. Depois, períodos de sol em alguns momentos, novamente períodos de nuvens, isso se chama instabilidade, que vai continuar prevalecendo no litoral paulista durante os próximos dias. Todo o litoral assim, e pode chover forte durante a tarde em alguns lugares, portanto, precaução e se prevenir. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, hoje é segunda, Vamos lá, com o Dr. Lucas Suman. Saúde geral.
Olá, amigos. Olha, muito cuidado. Dor no peito, principalmente em pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares, pode ser infarto. E é importante lembrar, infarto mata muito mais do que a Covid-19. Então você que tem idade maior de 50 anos, tem fatores de risco cardiovascular, como pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, pode ser que essas dores no peito, de forma aguda, possa estar cursando com infarto agudo do miocárdio. Principalmente se essa dor for de característica anginosa, que é aquela dor opressiva na região bem aqui no meio do peito, que pode irradiar para a região do pescoço ou para a região do braço esquerdo. Aquela dor que é desencadeada ao esforço, aliviada ao repouso, são características de uma dor que pode estar relacionada ao coração. Diante disso, não hesite. Procure um pronto atendimento para uma avaliação médica detalhada e, se possível, realização de um eletrocardiograma e exames de sangue. Infarto mata mais do que coronavírus e é importante a gente estar atento nisso. Eu sou Lucas Suman, médico cardiologista, e o que desejo a você é saúde. Um forte abraço. Forte abraço, Dr. Lucas Suman, ele que toda segunda-feira traz as novidades da área de saúde para os amigos do Hora Geral. Por falar em saúde, vamos até aqui mesmo, Guarujá. Cadê o Fernando Santos? Parece que ele está com a Ana Terezinha. Tem alguma novidade para amanhã, terça-feira? Fernando Santos, é com você, meu amigo. Estamos aqui com a Ana Terezinha, que é responsável pelas vacinações na cidade do Guarujá. Inclusive tem novidade a partir de terça. Isso, a partir de terça-feira estamos aqui na unidade, continuamos com o drive-thru e a unidade. Vamos antecipar a população de 80 a mais e também vamos abrir um posto de Carvalho lá na sede da Guarda Municipal, na Praça da Fraternidade, para atender a população de Vicente de Carvalho. Muito fácil, né? Então é a partir de amanhã. Um abraço, meu amigo Fernando Santos, um abraço também, Ana Terezinha. Rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o advogado e professor Eduardo Elias. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Eu tinha comentado desde a abertura que nós conversaríamos nesse bloco com o advogado Eduardo Elias. Uma figura muito conhecida, não só em Santos, como no estado de São Paulo e em outros estados. Um advogado que tem um enorme respeito, além de ser uma figura que eu tenho um carinho muito grande, não só por conhecê-lo, mas por ele também ter sido um dos meus professores, né? E o professor a gente não esquece nunca, né? Professor Eduardo Elias, boa noite. Obrigado por essa oportunidade de entrevistá-lo aqui no Hora Geral. Boa noite, Douglas. A honra é toda minha, sem qualquer favor. É um prazer estar com você, um jornalista que eu tenho o maior respeito e principalmente os seus telespectadores. Estou à disposição, com muito carinho, com muito prazer e com muita disposição. Professor, amigo, advogado Eduardo Elias, tem um tema que deixou o brasileiro meio perturbado, que foi, em primeiro lugar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes em mandar prender o deputado federal Daniel Silveira por causa dos ataques que ele fez ao STF. E o mais estarrecido ficou, pelo menos uma parcela, no meu entendimento, significativa da população, que a Câmara Federal acabou avalizando a sua prisão, em detrimento, inclusive, eu sei que é uma pergunta um pouco complexa, mas o nosso público vai entender, a gente tem uma relatora que tem mais de 80 processos. Nós temos uma deputada que está sendo suspeita de matar o marido e está lá no mandato. Tem um senador que conseguiu, através de um ministro do STF, voltar ao mandato e ele foi pego com dinheiro na cueca. Ou seja, e a liberdade de expressão, que dirá dos brasileiros, mas com relação a um parlamentar? Ele não tem a sua prerrogativa, a sua imunidade também para expressar o que pensa? Advogado Eduardo Elias.
Douglas, acontece o seguinte, acho que todo mundo errou. O deputado, pelos excessos, ele talvez tivesse razão no conteúdo, mas no formato ele errou redondamente. Não se pode se dirigir a membros do judiciário, independente de gostá-los ou não, é o Supremo, ali representa a fase maior do judiciário. E ele representa o poder legislativo. E ele, como deputado, ele tem imunidades? Tem, mas não tem toda a imunidade que ele pensa ter. A imunidade não se presta para ofensas pessoais que foram feitas. Então, eu entendo que todos erraram. O ministro, ele tinha que tomar uma atitude, como membro do Supremo Tribunal Federal, ele tomou, jogou a responsabilidade para o Congresso, porque não podia se quedar diante daquelas ofensas como foram feitas. E o Congresso tomou uma meia decisão, né? Mantém a prisão, mas vamos discutir se a gente vai amenizar, se vai suspender, se vai expulsar, etc. E já se cria uma divisão de opiniões nesse respeito. Agora, professor, o Brasil é um país de contrastes, ou seja, eu citei 2 parlamentares, ou seja, um senador que voltou ao mandato, mesmo depois de ter sido pego com dinheiro na cueca, a deputada Flor de Lis do Rio de Janeiro, que ainda continua no mandato. E se a gente for um pouquinho mais longe, tirando um pouco os políticos, o próprio traficante, o mega traficante André Rep, ele foi solto e depois, no dia seguinte, mandaram prender e ele já está foragido, ou seja, um traficante, um mega traficante internacional. Isso não provoca na população, no brasileiro, uma onda de impunidade? Provoca, mas alguma situação tem que ser colocada. Nós não podemos pegar uma exceção para tornar a regra de que tudo esteja errado. Por exemplo, vamos citar os casos que você mencionou, o caso do André do Rep. Aquilo foi uma decisão de um ministro que ele queria levar para o colegiado, mas o colegiado estava se furtando a antecipar aquela decisão. Ele pegou, tomou monocraticamente e foi embora. Sim. A Flor de Lis, o crime é gravíssimo, né? Se você ficar entre a disputa de intensidade dolosa entre um homicídio qualificado, né? Matou o marido, um marricídio, mandou matar o marido, e alguém que fez um insulto, né? Um crime contra a honra, não que qualquer deles deva ser perdoado, deva ser imunizado, não é isso. Mas isso afronta assim, a questão de discernimento do brasileiro. Isso tudo gera uma confusão mental. O que é mais grave? Matar ou ofender? Está bem confuso. Mas essas são exceções que conturbam o pensamento social, conturbam o pensamento jurídico, e a gente não tem que fazer disso uma regra. Agora, é óbvio, eu não tenho nenhum tipo de procuração do deputado Daniel Silveira, né? Mas apenas com o sentimento da população, por ser jornalista e ouvir muitas pessoas no dia a dia, né? Ele acabou fazendo, não comungo dessa atitude, mas ele acabou tendo uma atitude, ou seja, de desabafar, como muitos brasileiros gostariam. Por quê? Porque às vezes nós, brasileiros, esperamos que a Suprema Corte esteja ao lado do brasileiro, seja um exemplo de justiça, a justiça que nós tanto clamamos. E aí a gente vê uma fragilidade nas ações do STF. Eduardo Elias, tem um outro aspecto, né? Às vezes a relação, às vezes você vê que um ministro tem a esposa, que tem um escritório, que presta serviço para um agente político, ou seja, é uma relação que não cai bem. Eu acho que tem que ser totalmente imparcial. E muita gente, inclusive dos brasileiros, eu acredito que não sabe como que eles são escolhidos, ou seja, todos são indicados através do presidente da República. E não vai ser diferente com relação ao presidente Bolsonaro. Se não me engano, vai ter a oportunidade de indicar, acho que 2 nomes para o STF. Por mais que o Senado tenha que sabatiná-los, mas quem indica é o presidente da República. Será que não deveria mudar também essa forma de escolher? Talvez que eles passassem também pelo voto popular? Sim, o sistema de escolha ele tem previsão constitucional. É apresentada uma lista tríplice que foi apenas por praxe, porque isso não é imposição constitucional. Tanto é que esse último ministro que foi eleito, né, que foi indicado, ele não constava na lista tríplice que teria sido apresentada. O presidente falou, não, eu quero esse, indicou e realmente proclamou
a nomeação dele. Ele já está lá atuando como ministro, né? Agora, a escolha, na verdade, ela é feita assim, por alguns pontos. Eu vou dar um exemplo. Notável saber jurídico. Eu poderia citar 2 ou 3 ministros aí que a gente questiona o notável saber jurídico. Alguns até que foram reprovados em exames. Pô, se tem notável saber jurídico, por que não foi aprovado no exame, né? Mas eu entendo que, pela diversidade de pensamento do Supremo, como o próprio nome diz, o Supremo, a gente não pode simplesmente pegar para tornar ministro quem foi juiz de carreira. Ele pode ser indicado, mas todos, eu não creio que isso venha arejar, venha diversificar o pensamento jurídico. É preciso ter, dentre os 11 ministros, uma diversidade de pontos de vista, no ponto de vista jurídico, uma vivência diferenciada, entendeu? Muito obstante, nós tenhamos, dentre os 11 ministros, alguns que foram juízes de carreira. Digo, por exemplo, o Fux é juiz de carreira do Rio de Janeiro, o Marco Aurélio era juiz da Justiça do Trabalho, né? A Rosa Weber também da Justiça do Trabalho, né? E os outros, né? Agora, o que me aflige, se você me permite, eu vou concluir rapidamente, são aqueles que pousam de cordeiros quando estão para ser indicados e quando lá estão, se transformam. Professor, estamos quase chegando no final do Hora Geral, já vou querer a sua confirmação de participar mais vezes no Hora Geral, porque a gente tem muitos temas para discorrer e o tempo da TV é um tempo muito exíguo, né? Mas no primeiro bloco do programa de hoje eu fiz um desabafo e cobrei demais o caso de 2 crianças, uma de 8 meses e outra de 1 ano e 3 meses, que vieram a falecer porque não tinha vaga de UTI pediátrica na nossa Baixada Santista. E, inclusive, a tia de uma dessas crianças que veio a falecer, o Lorenzo, ela pedia no Facebook, nesse final de semana, que alguém pudesse ajudar. Ou seja, ficamos na dependência de uma central de regulação para dar uma vaga, para conseguir uma vaga para uma criança que tinha um problema de cardiopatia congênita. Ou seja, numa região próspera como a nossa, não ter uma UTI pediátrica para atender, a quem que a população tem que recorrer num tema tão complicado e recorrente que é a saúde? Professor advogado Eduardo Elias. Meu querido Douglas, eu vou ser bem radical nesse ponto, porque isso me Sim. afronta como pai, né? Assim, errou o Poder Judiciário, que tem nas suas prerrogativas determinar qualquer entidade, inclusive particular, que internasse a criança. Errou o Poder Legislativo, no caso aqui a idilidade, que não fez nenhuma moção nesse sentido, não é? E errou o prefeito, que nós soubemos, porque foi noticiado, por exemplo, que para a vacinação da Covid, o Poder Judiciário queria uma certa prioridade para ele, que o Ministério da Saúde refutou. Então, tudo isso me afronta. Errou o Judiciário, deveria aparecer qualquer juiz que tivesse conhecimento disso, interviesse e disse, não, vai, o hospital tal vai receber e pronto. Poder Legislativo, que faz tanta moção para batizar ave, batizar banco de praça, batizar tanto besterol, né? E não agiu, né? E o prefeito, que poderia ter feito alguma coisa. Perfeito. A sua análise é a minha, né? E, tristemente, eu gosto até de falar isso publicamente, nenhum representante do Legislativo tem autonomia para arrumar vaga. Isso é barganha, né? Tem que ter aí a responsabilidade da Prefeitura, da administração, né? E a cobrança do Legislativo. Sabe por quê, professor? Exato. Foi uma criança de 8 meses, a outra de 1 ano e 3 meses. Quantas outras virão a óbito, né? Sem ter uma solução por causa de uma falta de UTI pediátrica na região metropolitana da Baixada Santista. Isso me deixa nervoso, como eu fiquei no primeiro bloco. O Brasil está muito esquisito, Douglas, está muito esquisito. O país está de cabeça para baixo, a cidade está de cabeça para baixo, ninguém sabe mais a quem se socorrer, sabe? Está tão aflitiva a vida desses fatos que pululam. Essas 2 crianças foi a que nós soubemos. Olha, eu não duvido que tem outras crianças que a gente nem ficou sabendo dessa circunstância. Eu não duvido, sinceramente. Mas isso tudo afronta, me afronta como cristão, me afronta como animal social.
como um profissional, me afronta muito. Eu não sou perfeito, mas eu tenho o direito de ainda me indignar com algumas coisas. E isso me indignou profundamente, isso me machucou espiritualmente profundamente. Professor Eduardo Elias, advogado, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu vou convocá-lo mais vezes para auxiliar na análise dos assuntos aqui da nossa região e também de Brasília. Tem muita gente que pensa assim, aconteceu em Brasília, é só para Brasília, né? Não. É para todo o país, né? A TV Senado está dando essa grande oportunidade de mostrar o Senado, TV Justiça, da gente saber entender melhor, né? Então, a participação popular é fundamental. E essa é a contribuição que o Hora Geral tem, né, de trazer figuras, né, que têm um entendimento jurídico para esclarecer o nosso público telespectador e internauta. Obrigado, advogado Eduardo Elias. Douglas, eu que agradeço e estou sempre à disposição de uma pessoa do seu calibre, da sua magnitude como jornalista. Eu o admiro profundamente. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela participação. Nós conversamos com o advogado Eduardo Elias, advogado aqui da cidade de Santos, como eu falei, em atuação em vários estados do Brasil. E a análise dele é uma análise de uma figura que já trabalha com a justiça, com o direito há muitos anos. E essa é a ideia do Hora Geral, de trazer essas figuras que têm uma contribuição com o conteúdo do direito para esclarecer os nossos amigos do Hora Geral. E o WhatsApp continua à sua inteira disposição, que é o 981 70 14 34. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.